O eterno Deus é incomparável. Este é o tema para a mensagem de hoje, com base no capítulo 40 do profeta Isaías. Incomparável tem um significado que pode ser de natureza diferente, que não é comparado a nada que existe. Ou outra coisa, ou outra pessoa que em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade não é comparável a nada ou a ninguém. É único, excepcional. Assim é o eterno Deus. Somente Deus, o eterno, Ele pode satisfazer, porque Ele é o tudo. Ele é o tudo que nós precisamos. Ele é a única realidade que pode preencher a vida humana, que pode preencher o coração humano, que dá sentido à vida. É o eterno Deus. E Ele é incomparável. Os atributos de Deus, incomunicáveis, nos dizem que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O eterno Deus, querido, Ele tem atributos que só pertencem a Ele. E é por isso que são incomunicáveis, porque o homem jamais terá tais atributos. Jamais terá tais atributos, porque eles são características intrínsecas, inerentes à natureza do Deus grande, o Deus todo-poderoso. Deus também, Ele transcende perfeitamente todas as limitações do tempo, de modo que eles, sem começo e sem fim, e sem sucessão de momentos. Esse é o nosso Deus. Deus, o Deus que transcende toda a criação. Ou seja, Ele está acima de todas as coisas. Não existe nada como Deus. Não existe nada que possa comparar, se igualar ou se aproximar. Não existe nada acima dele. Todas as coisas estão abaixo dele. Porque todas as coisas que existem foi porque Ele criou pelo seu poder, para a sua glória e para o seu louvor. Ele é o Senhor, que não se limita a espaço, que não se limita a tempo. Ele é atemporal. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Do capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 8, ele vai declarar: o Senhor Jesus Cristo, Ele se revela e diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, queridos, o Senhor, nosso Deus, Yahvé, é superior a tudo que existe. Até porque tudo que existe, as coisas visíveis que você vê e as invisíveis que você não vê, tudo foram criadas por Ele. E todas estão abaixo dele. E todas essas coisas obedecem e se curvam
diante do seu poder. Ele é Senhor. Só o Senhor é Deus. Tudo ao mesmo tempo. Ele é Deus de eternidade e eternidade. O passado, o presente e o futuro. As coisas que já existiram e já passaram e existem e ainda hão de acontecer. Ele consegue ver isso tudo ao mesmo tempo. Porque ele não se limita ao tempo. O tempo, ele existe por causa de nós, seres humanos pecadores, que somos limitados. E ao criar o tempo, o Senhor, ele criou as estações. Porque nós não suportaríamos uma constante, mas vivemos uma variante. Mas o Senhor, ele não se submete a isso. O nosso Deus querido, ele é tudo que nós precisamos. Aleluia! Ele subsiste por si só. Não existe nada como Deus e nada é comparável a Ele. Aleluia! Ele é tão grande em poder e glória. O universo e a terra está descrito que tudo cabe na palma da sua mão. Então não é que Deus está em tudo, mas tudo está em Deus. E aqui nós podemos perceber que a nossa mente humana, ela é insuficiente e incapaz de mensurar a grandeza de Deus. Bendito é o Deus de Israel. Ele vai trazer no resumo do capítulo 40 de Isaías que os deuses dos povos não são deuses, não protegem a ninguém e não fazem nada por si mesmo. São feitos de barro, de gesso, de pedra, de pau. O nosso Deus, ele reina. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é autoexistente. Ele é o Deus infinito. Ele é um Deus imenso. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus imutável. Aleluia! Ele é Deus. Deus, ele é eterno. É o único ser supremo que não pode jamais ser comparado com outro. Por isso que esse tema é o eterno Deus. Ele é incomparável. E nós vamos ver descrito no capítulo 40 do profeta Isaías. Aqui o profeta, ele está mostrando, na sua escrita, ele recebe de Deus esta palavra. E ele recebe esta palavra vinda de Deus para entregar ao povo de Israel. Quando o profeta Isaías, ele recebe esta palavra vinda de Deus, ainda não havia acontecido o cativeiro babilônico. O povo não acreditava que isso pudesse acontecer. E é por isso que aqui o Senhor, ele vai usar o profeta dentro dessa narrativa para trazer uma palavra não de juízo, mas já uma palavra de consolação, uma palavra de vigor, uma palavra que fala para o povo que eles precisam aprender a esperar em Deus, porque em Deus é onde está a nossa esperança. Então aqui o Senhor, neste capítulo, ele vai usar o profeta para que o profeta possa se dirigir ao povo, mostrando a grandeza, o poderio do Deus único
e verdadeiro, mostrando ao povo que Deus é Deus e que Deus, Ele está no controle de tudo. Tudo que acontece é porque é da permissão dEle ou da vontade dEle. Nada pode escapar da mão dEle. Os planos dEle acontecem no seu tempo exato, e não há nada que possa mudar isso. E é o que Ele vai revelar. E quando Ele diz, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Ele vai mostrar isso, que está revelado também em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Que tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Aleluia, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Você crê? Visíveis e invisíveis, seja tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por Ele e para Ele. E nós precisamos confiar no seu poder, no seu amor e na sua direção, porque Ele tem o governo de tudo. O homem só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele estava falando aqui para Isaías transmitir o povo, para que o povo pudesse compreender que mesmo nos momentos mais difíceis, em que pensamos que os poderosos dominaram tudo, se apoderaram de tudo, estão com o poder nas mãos, estão com o domínio nas mãos, eles não são nada diante de Deus. E que qualquer hora basta o eterno Deus, o incomparável Senhor, Criador de tudo, o Pai de tudo, querer, Ele muda todas as coisas. Aleluia. Então nós vamos ver que o capítulo 40 de Isaías, o Senhor, Ele já começa fazendo um questionamento do versículo 12 e mostrando a sua glória. Quem tem medido as águas na concha de sua mão? Algum homem fez isso? Algum homem que se levantou no passado, no presente ou ainda há no futuro, poderia fazer isso? Não, jamais. Aqui ele vai falar e vai dizer: quem tem medido as águas na concha da palma da sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças? Algum homem, algum poderoso pode fazer isso? Mas aqui ele está trazendo uma comparação, uma manifestação, para o entendimento humano compreender que Deus, Ele não tem poder, Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer todas as coisas. Então nós vamos observar que Ele transmite ao povo, embora os ouvintes da palavra de Deus não sejam aqui especificados, mas as palavras dirigidas pelo profeta Isaías, ele recebe ordem para trazer as palavras de consolação antes que de julgamento ao povo. E o profeta, ele vai falar como se ele estivesse no tempo futuro, no exílio de Babilônia. Esse capítulo 40 de Isaías, o profeta aqui se coloca, irmãos, indo lá no futuro, como se estas palavras ele já estivesse lá no cativeiro transmitindo para o povo. Como Deus é poderoso e é maravilhoso. Deus
Deus antecipou as questões que o seu povo teria de experimentar com o juízo divino que estava por vir. Aqui nós vamos ver uma série de perguntas retóricas neste versículo, como eu já li aqui no versículo de número 12. E ele vai continuar discorrendo com várias perguntas retóricas, para que o homem possa compreender que o poder que ele tem é limitado. Como o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, que nenhum poder é dado ao homem sem que venha do alto. Amados, o versículo de número 13 do capítulo 40 de Isaías diz: o Senhor lhe continua perguntando: quem tem dirigido o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Será que alguém ensinou Deus? Será que alguém dirigiu o Espírito de Deus? Será que algum homem em alguma época pôde fazer isso? Não, jamais. Jamais o homem pôde fazer isso. Com quem tomou ele conselho e a quem instruiu o ensino da vereda do juízo e ensinou o conhecimento e mostrou a ele o caminho do entendimento? Isso aqui o Senhor mostra que Ele é o Senhor que tem o governo, que tem o poder, que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, que Ele acompanha o desenrolar da história, e que o fim das coisas serão do jeito que Ele planejou no início, e que nada há no mundo, nem principados e potestades, ou coisa alguma do futuro, do porvir, seja do que for, jamais poderá mudar ou frustrar os planos, os projetos de Deus. Bendito é o Deus de Israel. Então nós podemos ver que nesses versículos, Senhor, Ele se declara e Ele mostra o quão grande Ele é. Mas por que que Deus está fazendo isso? Teria Deus o prazer de se exaltar? Jamais. Mas era para fortalecer a fé do seu povo e dizer para o seu povo: vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam confiar, porque seja qual a situação adversa, a dificuldade que vocês vão de enfrentar na vida, os intempéries da vida, eu estarei com vocês. Eu acompanharei tudo. E eu sou o Deus suficiente. Eu sou o Deus suficiente para cuidar, para mudar todas as situações. Aleluia. Deus mostra que Ele está no controle e conhece todas as coisas a respeito da sua criação, o céu, a terra. E Ele é diferente dos deuses das nações vizinhas, que estavam identificados com o aspecto da natureza, que era Baal, era o Deus da tempestade, do trovão, do relâmpago. Enquanto para o povo de Israel, o Senhor é o Deus que criou o universo, que mediu o universo, o mundo, com a palma da sua mão. Ele traz todas as coisas em segurança, porque nada pode escapar das suas mãos. Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. Então nós vamos ver de que o capítulo 10 ao capítulo 14
Deus, Ele mostra que Ele não precisa de professor, que Ele é inerente, sábio e dá conselho aos demais. Ele não precisa de professor. Ele não precisa de ninguém para instruí-lo, para ensiná-lo, para dizer o que ele tem que fazer. Não. Agora vamos para Jó capítulo 38, versículo 1. Ele vai se declarar. E ele fala com Jó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele quer dizer, querido, que nós, seres humanos, somos débeis. Simplesmente isso. Porque nós falamos coisas, muitas vezes somos cheios de razão, cheios de conhecimento, fazemos julgamentos, levantemos conselhos, falamos tantas coisas e asnérias, e não sabemos de coisa alguma. E o Senhor, Ele é o Deus que conhece todos os mistérios. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe como será o final de todas as coisas. Ele conhece toda a sua trajetória. Então, meu irmão, amigo que ouve esta palavra, tão somente confia em Deus e se coloca na direção dele e confia nele. É isso que ele está dizendo para o povo que ia ainda para o cativeiro. Ele quer dizer: olha, quando vocês estiverem lá, quando vocês estiverem em sofrimento, em desventura, passando por momentos de dificuldade, de tristeza, quando vocês estiverem passando por humilhações, confiem em mim. Confie em mim, porque eu não vou deixar vocês. Mesmo lá na luta, na adversidade, eu estarei com vocês. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E é o que o Senhor vai falar em Jó capítulo 41, versículo 11. Completando o que nós estamos trazendo. Jó capítulo 41, versículo de número 11. A palavra de Deus, ela nos diz, o mesmo versículo que vai estar lá na frente, em as cartas que Paulo escreve, muito parecido. Ele vai dizer: quem primeiro me deu? O Senhor está dizendo: quem primeiro me deu? Será que algum homem, alguma criação de Deus, primeiro deu a Deus alguma coisa? Hein? Quem primeiro me deu? Para que eu haja de retribuir-lhe. Aqui esta pergunta, queridos, nós devemos refletir. Deus, Ele é Pai, Ele é bondade, Ele é amor, e Ele cuida da sua criação. Mas nenhum de nós temos o direito de exigir nada, porque nenhum de nós nunca houve e nem haverá alguém que primeiro deu a Deus. Que haja, para que Deus tenha a obrigação de retribuir,
Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Nós precisamos, querido, parar para compreender um pouquinho da grandeza deste Deus. Quando cantamos quão grande é o Deus Todo-Poderoso, quão grande é o Senhor. Mas quem primeiro me deu? Amados, foi Ele que nos deu primeiro. Ele, a vida, o fôlego de vida, a tua existência, tudo isso foi Ele que te deu. A sua manutenção, a sua vida, tudo foi Ele que te deu. Tudo que você é, tudo que você tem, foi Ele que te deu. Porque tudo pertence a Ele. Quando nós pensamos em dar alguma coisa a Ele, Ele primeiro já nos deu. E nós tiramos daquilo que Ele nos dá para honrá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo daquilo que Ele tem nos dado. Agora, queridos, o capítulo 15, ao versículo 17, o versículo 15 ao 17, ele vai mostrar aqui que a Babilônia deveria aparecer invulnerável, uma vez que Judá foi derrotado. Mas ele vai dizer no versículo 15: eis que as nações são como a gota de um balde. Está vendo? O que é uma gota de um balde? Você enche um balde d'água e cai uma gotinha no chão. O que é aquilo? Não é nada. E o Senhor aqui estava preparando o seu povo. E sabe por que Deus deixou a sua palavra, queridos? Para nos preparar para esse mundo hostil. Sabe por que Jesus se preocupou em ensinar e deixar tantas palavras maravilhosas para nós? Porque Ele disse: olha, eu não vou tirá-los, não vou pedir o Pai para tirá-los do mundo, mas que o Senhor os proteja no mundo, os livre do mal. Sabe por que o Senhor deixou as suas palavras? Porque Ele sabia que nós iríamos precisar destas palavras. Porque nós somos tendenciosos a nos desmotivar, a entristecer, a desistir, a baixar a guarda, a abrir mão, a deixar de lutar. E aqui o Senhor, Ele que conhece todas as coisas, Ele sabia do que estava para vir sobre o seu povo. Ele já está dizendo: oh, meu povo, as nações não são nada. Esse império que se levantou, esse império que levou vocês cativo, esses governantes, esses poderosos, eles não passam de um pingo, de uma gota, de um balde que cai na presença do nosso Deus, que é grande. Eles são considerados como o pó fino da balança. Eis que Ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque Ele é o Deus do impossível. Todas as coisas para Ele são possíveis. Ele tudo pode fazer. Então, queridos, o povo não deveria ficar amedrontado, perder as esperanças e achar que não tinha mais jeito, que agora era o fim, que nunca mais eles seriam um povo de Deus, que eles estavam destruídos e derrotados. E esta palavra, querido, o Espírito de Deus, Ele traz a inspiração, porque ela é para os dias atuais.
ela está escrita para nós também, para nós entendermos que o Deus poderoso, Ele muda as situações, e que nós não devemos temer, e nem tampouco perder as esperanças, mas saber que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e que Ele promete estar com o seu povo em todas as épocas, em todas as gerações. Ele está com o seu povo. Então, queridos, Babilônia não era nada. Os líderes foram levados ao exílio. Quem? Todos os líderes de Israel, de Judá, povo de Judá, foram levados. Os príncipes, os governadores, os sacerdotes, toda a elite foi levada. E parecia que tudo estava acabado. O domínio do império babilônico, Nabucodonosor, parecia invulnerável, parecia indestrutível, parecia inabalável. Mas o Senhor, dos seus questionamentos e na sua mensagem para o seu povo, Ele manda que nós devemos observar tudo isso. E diz: eis que essas nações são como a gota de um balde. Elas nada são, elas nada podem. O versículo 17 vai dizer: todas as nações perante Ele são como nada, e para Ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. Porque o homem, ele tem o seu coração cheio de vaidade. Desde o princípio que o homem, ele tem no seu coração o desejo de poder, de domínio mundial. Ele quer se apoderar, ele quer sujeitar, ele quer dominar todas as coisas. Mas a pergunta para aquele tempo, e a promessa de Deus para aquele tempo, para o seu povo era: espera em mim, confia em mim, porque essas nações nada são. Eu sou o Senhor, e sou eu que faço todas as coisas. Ele está declarando aqui que Ele é o Deus que abate, que humilha, e é o Deus que exalta. Ele é o Deus que mata, Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que fere, e Ele é o Deus que dá vida. Ele está dizendo para nós, para o seu povo: não temas, não baixe a cabeça e não desanime, porque eu sou o Deus da tua vida. Aleluia! E não há nenhuma situação que eu não possa reverter, que eu não possa mudar, que eu não possa transformar para melhor. É isso que o Senhor, Ele diz para o seu povo. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. O versículo 18, ele continua nos seus questionamentos: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Está vendo? Aqui está a base para esse tema. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Ele é incomparável. Não há nada como o Senhor nosso Deus. Ele é o Deus incomparável. Imensurável é o seu amor. Aleluia! Bendito é o Senhor. E ele vai continuar declarando que o trabalhador funde uma imagem esculpida, e o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata.
Aqui ele está falando dos deuses, que o trabalhador com a destreza que tem prepara uma imagem esculpida, mas essa não tem nenhum movimento. A palavra do Senhor vai declarar: tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, pés, mas não andam, suas mãos não apalpam, e som nenhum sai da sua boca. E esse era o tipo de Deus das nações pagãs. O Deus que eles confiavam era Baal. E ele está dizendo: quem é Baal? Baal nada é. Baal nada pode fazer. Porque Baal foi criado, foi fundido pelas mãos do homem. Mas Deus não é um ser criado, Ele é o Criador. Aleluia! Então, queridos, é por isso que Deus em nada se pode comparar. As nações procuravam adorar os seus deuses. E a Babilônia, naquele presente momento, ainda estava para acontecer. Parecia que ela havia derrotado o povo de Deus. Não. Deus havia permitido que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia. É diferente. Ele permitiu. Ele permitiu, mas os olhos dele estavam sobre o povo. Ele permitiu, mas a mão dele estava sobre o povo. Ele permitiu, mas ele acompanhava o seu povo. E ele levanta Jeremias no tempo que aconteceu o cativeiro e diz: Jeremias, escreve uma carta. Manda para o meu povo que está no cativeiro. Olha aqui, Deus já tinha falado no capítulo 40 de Isaías. Mas como a nossa mente humana ela é tão falha, e como nós somos tendenciosos a esquecer, a desanimar e desvanecer. O Senhor diz: Jeremias, escreve, porque parece que eles esqueceram do capítulo 40 de Isaías. E diz para eles que eu não quero ver eles chorando lá, desanimado, triste, cabisbaixo. Não, eu quero que eles construam casas, que eles edifiquem, que eles se multipliquem, que eles avancem. Sabe por quê, queridos? Porque o Deus que nós servimos, até mesmo na adversidade, até mesmo na dificuldade, até mesmo na prova, Ele nos dá força. E Ele diz: levanta a tua cabeça, mulher. Levanta a tua cabeça, homem, porque eu sou contigo. Os deuses de Babilônia não eram nada, não eram mais fortes do que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O versículo 21 vai dizer: Deus continua questionando: não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Quantas vezes você já ouviu? Mas esquece. O Senhor está dizendo: olha, você não pode esquecer do que você ouviu, porque o que você ouviu é verdade. Não tendes ouvido? Não tendes conhecido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes
tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele quem? Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é o que se assenta sobre o círculo da terra. Oh, glória! E os habitantes desta são como locusta. Aqui ele está fazendo uma comparação. E aqui nós podemos ver nesse capítulo uma teofania de Deus, uma manifestação do Deus Todo-Poderoso falando com o profeta. E ele vai trazer essas palavras para que a gente possa entender. Mas não é que Deus se limita a isso e que Deus seja desse tamanho. Porque, queridos, Deus não está em todo lugar está em Deus. Deus não está em tudo, tudo está em Deus. Ele está dizendo que Ele se assenta sobre a terra. Aleluia! E Ele olha para nós como se nós fôssemos gafanhotos, tão pequenos que nós somos, que distende os céus como uma cortina. Olha a mão poderosa de Deus que pega os céus e estende como uma cortina. O homem pode fazer isso? Não. E os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. O versículo 23, que reduz os príncipes a nada. Amados, o Senhor, Ele traz essas comparações para descrever, para nos dizer que nada se compara a Ele, e que os exércitos celestiais, certo? As religiões daquele tempo acreditavam que os exércitos celestiais, as estrelas, eram deuses. Mas, todavia, o povo de Deus afirmava que Deus criou as estrelas e que Deus conhece as estrelas pelo nome delas. Ele as chama pelo nome e todas elas se apresentam diante dele. É o exército celestial. Ele criou todas elas e as chama pelo nome. Aqui está descrito. É Ele que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Por isso que a nossa esperança ela está em Deus. Olhamos para o cenário mundial. Olhamos para o cenário nacional. E muita gente já perdeu a esperança de dias melhores. Muitos olhos e parece não ter mais jeito. Mas a palavra do Senhor ela afirma que o Deus Todo-Poderoso, Ele levanta reinos e abate reinos. É por isso que Ele diz que os príncipes são reduzidos a nada. Que os poderosos, precisamos lembrar que eles também são mortais, meros mortais, e que eles só vão até onde o Senhor permitir. Ele reduz os príncipes a nada e Ele torna os juízes da terra como sem valor. Quando o homem pensa que tem o domínio, o poder e a glória, e que é imbatível, Deus chega
e mostra para ele que ele nada é. Nabucodonosor se engrandeceu no cativeiro, começou a achar que era muita coisa, começou a ficar soberbo e achar que tudo ele havia feito. Era muita glória, era muito poder. E naquele mesmo tempo o Senhor o abateu. Ele desceu do trono e ele passou um período grande fora do seu senso normal, desorientado, como animal. Ele comia grama, vivia na relva, morava e habitava com os animais, tomava chuva e foi reduzido a nada, foi humilhado. Mas depois disso o Senhor o trouxe de volta, e ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. E esta palavra ela declara para nós, queridos: aonde está a Babilônia? Aonde estão os poderosos do passado? Aonde estão os imperadores? Aonde estão os grandes impérios e os poderosos? Todos passaram, todos desceram a cova, e lá está escrito: aqui jaz o imperador fulano de tal. Reinos foram sucumbidos, deixaram de existir. Cidades inteiras e potências foram soterradas, varridas do mapa mundial, e hoje já não existem, porque não reconheceram que só o Senhor é Deus. É aqui que está a nossa esperança, igreja. É aqui que está a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele tem o poder, Ele tem o governo. Aleluia! Os juízes da terra como sem valor, porque só existe um reto juiz, e ele há de muito em breve se levantar. Aquele que ressuscitou e está vivo. Todos passaram, mas ele está vivo. Os túmulos lá dizem: aqui jaz. Mas Jesus, está escrito, ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Aleluia! Ele sim se levantará como juiz dessa terra e colocará todas as coisas em ordem, porque com ele está o governo. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Está vendo o que é o homem? Quando o homem menos espera, com todo o seu poder e sua glória, está
estava Faraó no seu palácio e a morte chegou. Quantos poderosos estavam cheios de planos mundiais e a morte os visitou naquela noite e eles deixaram de existir. Queridos, aqui é uma reflexão para que você entenda que o poder pertence a Deus, que o homem sem Deus nada é, que o homem não passa de um miserável, vulnerável, e ele precisa de Deus, porque em Deus é que está a sua existência, a sua permanência e a sua salvação. Aqui o Senhor, Ele deixa bem claro. O versículo 25, o Senhor, Ele declara, diz o santo. Diz o santo: a quem então vós me comparareis? Ou será igual a mim? A quem, pois, me fareis semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o santo. Quem? Deus, que falava com o profeta. Sim, o nosso Deus, ele é incomparável. Não existe nada como o nosso Deus. Erguei os vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelo nome, pela grandeza do seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Ele fala dos exércitos celestiais, de tudo que ele criou. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido no Senhor, o meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido, mais uma pergunta, tu não tens conhecido, tu não tens ouvido, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado, e não há quem prescrute o seu entendimento. Deus não cansa, Deus não dorme. Aleluia, Ele é eterno. Ele não se fadiga, não cansa. Não há esquadrinhação do entendimento de Deus. Não há quem conheça a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O pouco entendimento que o homem tem é revelação dada pelo Espírito de Deus, pela sua palavra que o Senhor deixou, para que nós possamos estar lembrando todo o tempo e aprendendo a confiar no seu amor, no seu poder e na sua direção. Agora, o Senhor, Ele está dizendo para o seu povo que ainda ia para o cativeiro, porque Ele sabia que o povo lá está desfalecido. Porque uma coisa, querido, que desfalece o ser humano é as lutas. Não é isso? É a enfermidade, é a escassez, é a falta de algum bem, de alguma coisa material. Coisas que desfalecem, que entristecem, as percas, as desventuras da vida, são coisas que abatem. Sim ou não? É. Somos humanos. E é por isso que esta palavra está escrita, porque nós precisamos lembrar e aprender a confiar em Deus. Está difícil? As forças estão desfalecendo? Mas Ele vai dizer, no 29 Ele vai dizer:
Ele dá poder ao desfalecido, ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado, meu irmão? As pessoas ali estavam cansadas. A declaração dos Salmos diz que as pessoas chegavam para eles e diziam: ei, canta aí uma canção para nós. Porque o povo de Deus é um povo festivo, é um povo alegre, é um povo animado. E alguém chegava no cativeiro e dizia: toca aí para nós, canta uma canção. E ele dizia: como poderemos cantar uma canção? Nós estamos longe da nossa pátria. Eles empenduraram as suas harpas, os seus instrumentos, mas o Senhor não queria que fosse assim. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas, quando estavam na prisão, na adversidade, na dificuldade, na perseguição, a Bíblia diz que eles começaram a louvar o Senhor. E quando eles começaram a louvar o Senhor, o socorro do céu chegou para eles. Bendito é o Deus de Israel. Eles encontraram força para louvar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que dá força. E aos jovens, no versículo de número 30, aos jovens, até os jovens irão desfalecer, até os jovens irão cansar e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Sabe por quê, queridos? Hoje tem mais jovem desfalecido do que pessoas já com uma certa idade. Desfalecido na esperança, desfalecido no objetivo, na expectativa de vida, de dias melhores. Está desesperançado, estão sem força, sem ânimo para se levantar, para lutar. Sabe por quê? Porque não é apenas por ser jovem na idade que vai ter força, que não vai se cansar. Porque, queridos, os jovens também eles se cansam e se fadigam. Os jovens também caem. Porque a confiança do homem, do ser humano, não está na sua força, não está na sua juventude, não está no seu intelecto, não está na sua graduação, no seu doutorado, não está na sua conta bancária. Não, a sua confiança ela deve estar em Deus, porque é dele que vem a tua força, é dele que vem a tua força para continuar. O Senhor está dizendo aqui para o seu povo: olha, na sua trajetória, na sua caminhada, a sua jornada, você vai enfrentar ainda muitas coisas. Virão adversidades, virão ataques, virão críticas, virão perseguições, virão momentos difíceis, virão tempos, como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso que Ele quer de nós. Você não pode perder a esperança, porque a sua esperança ela está em Deus. O 31, eu quero encerrar no 31 dizendo algo muito importante. Porém, aqueles que esperam no Senhor, aqui está o segredo, aqui está a revelação de todo esse capítulo. Aqui está a revelação. Mas os que esperam no Senhor, aleluia. Você está entendendo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Oh, aleluia. Amados, quantas vezes nessa vida os embates, as lutas, as aflições
vão nos deixar como a águia já velha na sua idade. E nós precisamos renovar as nossas forças. Sabe por que que ele descreve dessa forma? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Com as suas forças. E subirão. Está vendo? Por que subir? Subirão com asas como águias. Ele não está dizendo que você é, mas ele está dizendo que você subirá com asas como águia. Sabe por quê, queridos? Porque os embates dessa vida vai nos levar para um tempo que nós precisamos tomar a decisão de subir. Subir para um local seguro. Esse subir é para estar mais perto do Senhor. É o que a águia faz. Ela aguça o voo e ela sobe. E ela sobe. Para quê? Para renovar as suas forças. Você vai subir com asas como águia. Se você está vivendo tempos em que você diz: as minhas asas não dá mais para aguçar voo, as minhas garras já não tem mais força para pegar uma presa, o meu bico já está todo danificado. Então você precisa subir para se renovar. Será um processo doloroso, mas você precisa decidir isto, porque a palavra ela está declarando que nós precisamos subir. Eles se elevarão com asas como águia. Que coisa poderosa. Porque Deus não somente possui vigor, mas Ele dá vigor ao seu povo. O critério para receber o vigor de Deus não é ter juventude, mas esperar no Senhor. E aqueles que esperam em Deus terão uma fonte inesgotável de vigor. Alguns pesquisadores e alguns historiadores, eles fazem até comparação dentro desse tema. E alguns grandes pregadores também. A questão da renovação. E a gente sabe que isso é real. Muitas vezes nós estamos precisando nos renovar. Sim ou não? Estamos precisando do renovo. Estamos precisando, querido, tomar a decisão de termos um momento a sós com Deus. Porque ali é onde vai acontecer o processo de renovação. De estarmos na presença dEle. Porque é dEle que vem o vigor. Porque Deus é uma fonte inesgotável de poder. A águia, ela precisa ter agora suas novas garras, ser renovada. E ela vai se debater nas rochas, nas penhas. Vai nascer uma nova penugem. Penas, asas grandes, bico renovado. Porque, queridos, nós precisamos subir como águia. Subir como águia.
A águia, ela tem muito a nos ensinar. Ela é um animal que tem visão. Ela é um animal que se renova. Ela é um animal que quando ela mira na presa, ela é certeira, ela não erra. Porque Deus quer fazer de ti como uma flecha. Você é uma flecha nas mãos do atirador, que é o próprio Deus. Você, querido, jamais vai errar o alvo quando você é uma águia renovada. E esta força você vai encontrar no próprio Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer: eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não ficarão desfalecidos. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos renova. Você não pode cansar, irmão. E o Senhor aqui estava falando para o povo de Israel, dizendo: lá no cativeiro vocês vão precisar renovar as forças. Vão precisar extrair a alegria do Senhor. Precisarão buscar a presença de Deus. Precisarão louvar. Precisarão construir. Precisarão trabalhar. Precisarão adorar. Precisarão continuar. Precisarão esperar em Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E no tempo de Deus, Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele diz respeito a você. E aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu ao seu povo. O seu povo foi para o cativeiro. Deus trouxe o seu povo de volta do cativeiro. O seu povo passou por altos e baixos, por lutas e mais dificuldades. Mas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Ele nunca deixou o seu povo. Ele nunca vai deixar. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles têm uma fonte inesgotável de poder. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé. Pastor Isaías. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.